Olá, equipe técnica, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo ciclo de formação. Eu sou Juliana Piauí, coordenadora pedagógica de gestão educacional e escolar do projeto Pequenos Leitores. Espero que estejam todas e todos bem, com bastante saúde, podendo cuidar de si, da família e das pessoas ao redor. Um dos nossos objetivos para o ciclo 2 é subsidiar as equipes técnicas da Secretaria na elaboração do documento de leitura da rede, com foco na primeira infância. E em relação a isso, acho que cabe se perguntar: qual o sentido de elaborar um documento de leitura da rede nesse momento de incertezas e de tantos desafios que enfrentamos? De fato, esse momento nos coloca muitos desafios e incertezas, mas são tempos também que precisamos avaliar o trabalho que vínhamos fazendo, refletir sobre o cenário atual e o que é possível e preciso ser feito e planejar alternativas para o futuro que se avizinha, visando a garantia dos direitos das crianças pequenas a uma educação de qualidade. E o documento de leitura da rede tem tudo a ver com isso, só que nele, como já foi dito, focaremos na formação de leitores na primeira infância. Com isso, eu gostaria de destacar 5 pontos que podemos considerar nesse documento. Nesse documento, podemos reafirmar as bases, as diretrizes legais e os parâmetros de qualidade que regem as práticas pedagógicas e as administrativas para a formação de leitores da rede. Nele, podemos declarar também as nossas concepções de leitura e de formação de leitores. Qual é a nossa concepção de leitor? Qual é a nossa concepção de espaço ou de ambiente leitor? Qual é a nossa concepção de mediação de leitura? Quais os critérios que levamos em consideração para a seleção e aquisição de acervo? Nesse documento, podemos sistematizar e indicar as condições institucionais necessárias para qualificar o trabalho de formação de leitores na rede. Por exemplo, a formação dos profissionais da educação, o acompanhamento das aprendizagens. Nesse documento, podemos também indicar boas orientações às escolas. Esse é um aspecto bem interessante, pois o documento de leitura da rede, ele pode compilar essas orientações junto com as próprias escolas, de forma dialógica. Assim, o documento consegue abarcar um tanto mais as aspirações das comunidades escolares e essas podem se sentir mais representadas nesse documento. Nesse documento, podemos evidenciar as responsabilidades dos diferentes agentes educativos cujo trabalho impacta na formação de leitores. Ou seja, quando o assunto é a formação de leitores, quais são as responsabilidades da secretaria, e dos diretores, e dos coordenadores, e dos professores? Deixar isso expresso é uma maneira de dizer que cada agente, no seu campo de atuação e em interlocução com os demais agentes, está contribuindo com o processo de formação de leitores. Isso pode ajudar para um funcionamento mais sistêmico da rede, no qual todo mundo se vê ali e percebe a sua relevância. Então, esses 5 pontos são bastante interessantes de se levar em conta em relação ao documento de leitura da rede. Do mais, é importante lembrar que esse documento é uma forma de sistematizar o trabalho desenvolvido. Algo essencial, particularmente se a gente considerar que estamos em um ano de eleição e este ano também temos um encerramento da parceria com o projeto Pequenos Leitores. Nesses momentos de possível transição, sistematizar é uma competência da Secretaria de Educação, pois suscita o legado, a memória que essa secretaria deixa para o município em relação à formação de leitores. Além disso, o documento é importante também como diretriz para o planejamento das escolas e da própria Secretaria de Educação. Por isso, é importante, inclusive, que se busque esse diálogo entre o documento de leitura da rede, que a equipe técnica vai estar produzindo, vai estar elaborando, e o capítulo de leitura do PPP, que cada escola vai estar fazendo. Em síntese, o documento de leitura da rede é um pacto sobre que leitores queremos formar. Nós estamos atravessando e sendo atravessados por uma pandemia
que, dentre muitas coisas, ela realça ainda mais uma série de desigualdades sociais, seja de ordem econômica, emocional, educacional, tecnológica. Todas essas facetas, elas se interagem, se integram, né? Então, é um momento em que essas desigualdades todas, elas se evidenciam ainda mais no país. É possível que nesse momento nós tenhamos, por exemplo, aquelas crianças que estão em casa tendo acesso aos livros, enquanto outras crianças não, né? Diante disso, a escrita desse documento de leitura da rede pode ser ainda um mecanismo importante em que a rede se posiciona em relação às ações, às práticas e às estratégias necessárias para minimizar as desigualdades no acesso à literatura e às experiências leitoras na rede. Para esse documento de leitura, a equipe técnica pode fazer uso dos referenciais já existentes. Então, usar o que tá registrado no Plano Municipal de Educação, no Currículo Paulista, o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, nos PPPs das escolas, pode usar os referenciais curriculares nacionais da educação infantil, ou as diretrizes nacionais curriculares da educação infantil, ou os parâmetros de qualidade da educação infantil, ou algum outro documento. Além disso, é importante também aproveitar as discussões, os materiais, as bibliografias, os autores que foram utilizados e que estão sendo utilizados no processo de formação do projeto Pequenos Leitores. Lembrando que o mais significativo em relação a esse documento de leitura da rede não é a quantidade de páginas, não é o volume de informações e de referências, e sim que ele possa expressar as intencionalidades da rede em relação à formação de leitores substancializada pela perspectiva do direito e da equidade. E para que isso aconteça, é fundamental buscar o diálogo e a colaboração das equipes escolares. Nesse momento, nós estamos vivendo um outro desafio relacionado à comunicação. Isso tem mobilizado muitas redes a fazerem reuniões virtuais com as equipes, fazerem uso de documento compartilhado em que diferentes pessoas podem visualizar ou podem editar o documento. Ou seja, precisamos fazer uso das tecnologias e buscar estratégias para viabilizar o trabalho colaborativo de modo a reduzir as distâncias entre os profissionais da educação. A princípio, a ideia é que o documento de leitura da rede seja feito gradualmente até o ciclo 4 e revisado até o ciclo 5, momento em que esse documento vai ser compartilhado ali com as escolas, né? Para essa escrita, a equipe técnica pode contar com as atividades que a gente vai oferecer, como a própria atividade que vem a seguir. São atividades que vão poder subsidiar essa tarefa de escrita do documento orientador. E, além disso, podem contar também com o apoio da nossa querida formadora Ana Carolina, Lili, contar com o apoio da própria coordenação do projeto Pequenos Leitores, né, do qual eu faço parte, e com os repertórios, as experiências e os saberes das equipes das escolas, né? Isso é fundamental. Fiquem bem e um bom trabalho.